O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Atenas da Serra, garantindo o melhor para você. Milano Têxtil, qualidade nós temos, só falta sua criatividade. Predial Primos, qualidade e credibilidade em vendas, administração de imóveis, condomínios e bens. E Águas de Nova Friburgo, construindo uma relação de confiança com você. A cidade voltando à normalidade. IML provisória desmontado no IENF, assim como os postos da Promotoria e Defensoria Pública. Agricultores ainda contabilizam prejuízos deixados pelas chuvas. E ainda, uma entrevista exclusiva com o prefeito interino Derleval Barbosa Moreira Neto. Agora, no Zoom TV Jornal. Boa noite. Uma loja de material de construção foi arrombada essa noite em Olaria. Segundo o proprietário, foram furtados cerca de R$36 mil, cheques e um celular. A polícia investiga o caso. E ontem, no final da tarde, o IML improvisado no IENF foi desmontado. Os corpos encontrados a partir de agora serão encaminhados ao antigo IML, que passou por reformas. A Promotoria e a Defensoria também voltarão com atendimento para as suas sedes. Com a volta do funcionamento do IML, os serviços de identificação que estavam acontecendo no IENF serão interrompidos. Funcionando como Instituto Médico Legal desde o último dia 13, profissionais da Força Nacional estiveram presentes durante todo este período como voluntários. Foi um trabalho árduo e bastante difícil, porque como em toda a catástrofe, sempre há tumulto e há graves problemas. Então nós chegamos praticamente 2 dias após o início da catástrofe, nos encontramos com colegas do Rio de Janeiro, fizemos um trabalho em conjunto e acho que o trabalho foi satisfatório. Quer dizer, a primeira fase de curto prazo praticamente já está encerrada, o número de corpos diminuiu muito, praticamente agora nós podemos continuar o serviço no necrotério da cidade e não mais no ginásio. Segundo este médico, a equipe retorna hoje a São Paulo, mas deve voltar ao município em breve para acompanhar a exumação dos corpos. Mesmo acostumados a lidar com tragédias de grande porte, não escondem o impacto que tiveram quando viram a situação da cidade. Mas afirmam que estarão à disposição para ajudar na recuperação de Nova Friburgo. A gente está acostumado a trabalhar com cadáveres putrefeitos, né? Mas a gente não está acostumado com um volume tão grande, né? Um volume tão grande de putrefeitos e numa situação tão triste quanto a que a gente encontrou aqui. A gente vê a luta de todo mundo, vê que a cidade está tentando se recuperar da maneira que pode. E uma das coisas que a gente fez questão de fazer aqui, além dessa parte médico-legal, foi fazer uma avaliação de campo para melhorar a nossa análise em relação ao que aconteceu aqui. Dessa análise resultou no planejamento para a gente poder otimizar o trabalho com os cadáveres e para planejar futuras exumações ou eventualmente até um retorno aqui para se houver a descoberta de vários cadáveres ao mesmo tempo, se acontecer uma situação parecida com o que aconteceu, se numa próxima chuva a gente espera, lógico, que não aconteça, mas numa situação semelhante de menor proporção a gente tem que estar preparado para retornar. No mesmo local também estavam funcionando postos da Defensoria Pública e da Promotoria. Ali, a população recebia orientações e emitia novos documentos. O esperado é que na próxima semana esses serviços já voltem a funcionar em seus locais de costume. Aqui é o ônibus itinerante do Tribunal de Justiça e ali é o nosso da Defensoria Pública. Eles vão ficar aqui até sexta-feira, mas a partir de segunda-feira, na verdade, desculpa, até domingo, mas a partir de segunda-feira o fórum volta a funcionar normalmente e as pessoas que precisarem do auxílio do Judiciário ou da Defensoria Pública se dirijam ao fórum, que eles vão voltar a funcionar normalmente. Tendo em vista a não regularidade do sistema de saúde na cidade e a saída dos hospitais de campanha da Marinha e dos Bombeiros, a Secretaria-Geral de Governo da Prefeitura informou que todos os médicos e profissionais da Rede Municipal de Saúde que estavam de folga ou de férias, que voltem às suas unidades para reinício imediato dos trabalhos.
E a Secretaria Municipal de Saúde informou também que existe 44 casos suspeitos de leptospirose na cidade. Segundo a vigilância epidemiológica, as pessoas estão sendo acompanhadas. E vale lembrar que a doença não é transmitida através do contato humano. Aos primeiros sintomas, como febre alta, dor de cabeça e muscular, além dos olhos vermelhos, os moradores devem procurar imediatamente as unidades de saúde. Até agora já foram confirmados 3 casos. E a chuva que devastou Nova Friburgo trouxe muitos prejuízos para a agricultura da região. Alguns locais não foram afetados e a luta agora é tentar escoar a produção. Os produtores sofreram não só com as enchentes desta vez. Muitas plantações também foram invadidas pela terra. Um desafio a mais para que os locais voltem a florescer. Na nossa área aqui foi só encheu tudo de água, veio com areia, a pedra desceu muita terra, né, e tapou tudo que nós tínhamos. A nossa lavoura de chão acabou tudo. Quais foram os produtos que o senhor perdeu? Eu perdi alface americana, a selga, aipo, tudo que a gente tinha plantado. Nesta propriedade, o chão lamacento pouco lembra a plantação de hortaliças que havia aqui antes da chuva. O produtor só não perdeu uma parte das alfaces hidropônicas, que vão ser a garantia de recursos para a família. E ele não quer perder tempo, já está de volta à lavoura. Tem que limpar as caixas, teve que limpar tudo, os túneis que nós perdemos, nós temos que fazer tratamento com cloro, até porque a alface, a raiz fica dentro d'água, então qualquer doença prejudica a raiz e mata o pé de alface. Então tem que ser água limpa, né? Então nós temos que tratar a água primeiro, para depois recomeçar. Trabalho para quanto tempo? Eu acredito que uns 2 meses vamos começar a plantar novamente. A cena recorrente das quedas de barreira em Nova Friburgo se repetiu aqui também na zona rural. Conforme a terra caiu, ela impediu a passagem de um rio, que acabou mudando de lugar. Por incrível que pareça, nesse local aqui havia uma grande plantação de hortaliças. Os moradores da região ainda não sabem o que vão fazer para tentar recuperar o terreno que foi invadido pela terra e também pelas águas. Neste outro ponto, os tomates prontos para a colheita tiveram que ficar no pé. A gente ouviu a noite toda o barulheiro de água descendo do corguinho. A gente só via que estava cheio d'água aqui porque a gente viu o relâmpago. Aí carregava, estava tudo cheio d'água no relâmpago, porque a gente não tinha luz, não tinha mais nada, né? Mas eu perdi uns 10 mil pés de tomate, a 12 eu perdi, tranquilo. Fora os tubos, encanamento, e para recuperar a área toda de novo, né? Que a gente tem que gastar de tudo de novo. De acordo com o presidente da Comissão de Agricultura da Alerj, apesar das inúmeras dificuldades, algumas áreas não foram afetadas. Por isso, o abastecimento na região não será prejudicado. A nossa região ali de Santa Cruz, né, Salinas, Baixada de Salinas, Campestre e São Lourenço, muito pouco. Né? Alguns lugares sobrou um pouquinho d'água no rio, mas lá nós não tivemos deslizamento de morro. Né? Então, portanto, o rio não assoreou tanto quanto aqui essa região mais baixas. Hoje existe uma competição muito grande de mercadoria dos estados. Então, quando falta mercadoria no rio, ela vem do Espírito Santo, vem de São Paulo, vem de outros estados e acaba tendo sobra de produtos no mercado. A presidente Dilma Rousseff anunciou ontem a construção de 6.000 casas que serão entregues às vítimas das chuvas na região serrana do Rio. As unidades virão do programa Minha Casa Minha Vida e terão prestações subsidiadas pelos governos federal e estadual. As casas terão 32 metros quadrados, sendo 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, e serão entregues aos desabrigados a custo zero. E vamos à previsão do tempo para este final de semana em Nova Friburgo. Sábado e domingo de sol, algumas nuvens podem aparecer, mas não deve chover na cidade. Mínima de 17 e máxima de 33 graus. A seguir, uma entrevista exclusiva com o prefeito em exercício Demerval Barbosa Moreira Neto. Voltamos já. Gostoso todo dia, unindo a família, é festa e alegria. Pão, 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 com queijo, presunto ou manteiga, bem quentinho tá na mesa, tem gosto de emoção. Eu quero pão, 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 é super pão, 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 é super pão, 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 é super pão, pão, pão.
400 funcionários de todo o Grupo Águas do Brasil trabalhando 24 horas. Mais de 1.000 metros de tubulação instalados em locais de difícil acesso e em condições de alto risco. Dezenas de máquinas pesadas e caminhões-pipa sendo utilizados simultaneamente em toda a cidade de forma contínua. A concessionária Águas de Nova Friburgo vem trabalhando sem parar, desde o dia em que as fortes chuvas assolaram Nova Friburgo. Mesmo com a estrada totalmente obstruída por quedas de barreiras, nossos funcionários conseguiram chegar à estação de tratamento de Rio Grande de Cima com a ajuda de um helicóptero. A maior estação de abastecimento do sistema, seriamente danificada, já está funcionando novamente. Todos esses esforços para restabelecer o abastecimento e amenizar o sofrimento dos friburguenses. Águas de Nova Friburgo, contribuindo para a reconstrução da nossa cidade. Milano Têxtil exprime o estilo de pessoas que estão sempre antenadas e sabem unir moda e conforto, sem perder a autenticidade. Qualidade, preço e bom atendimento são requisitos básicos. E a partir desses preceitos é que seguimos em frente, com tecidos bem desenvolvidos para agregar valor ao produto final. Qualidade nós temos, só falta a sua criatividade. A Predial Primos vem, em nome dos seus funcionários e clientes, prestar solidariedade à população de Nova Friburgo e informar que não haverá aumento nos aluguéis dos imóveis vazios. A Predial Primos informa também que não admitirá esta prática neste momento em que a cidade busca se reerguer. Lembrando ainda que estamos tendo uma grande procura de pessoas em busca de imóveis para alugar. Desta forma, solicitamos, independente de administrarmos ou não o seu imóvel, que os proprietários procurem a nossa empresa. A Predial Primos possui hoje uma lista com dezenas de solicitações para locação. Gostaríamos de lembrar que o seu imóvel vazio faz a diferença na vida de muitas pessoas que não têm onde morar. Convocamos a população para que juntos, unindo forças, possamos reconstruir a nossa tão amada Nova Friburgo. Predial Primos, há 45 anos, acreditando em Nova Friburgo. A Monarco Materiais de Construção informa que o Construcard, linha de financiamento da Caixa Econômica Federal para construção e reforma, poderá ser solicitado diretamente nas lojas. Informações 2533-9570. Monarco, construção, eletro e decoração. Marcas de sucesso. Atendimento personalizado. Entrega rápida e segura. Agora você já sabe por que somos uma das melhores revendas do país. Dedicação, serviço eficiente e muito trabalho. É a Atenas da Serra, garantindo o melhor para você. 2533-9501. Em folhas brancas, desenharemos um novo futuro, com cores vivas e muita imaginação. Então, vamos poder contar aos filhos de nossos filhos sobre a força e o orgulho de sermos friburguenses. Paper Mill, papelaria e informática. Há 5 anos do coração de Olaria, a Paper Mill tem o prazer de estar sempre inovando, com atendimento diferenciado, entrega imediata e mais, preços imbatíveis. Confira em nossa loja ou ligue 2523-7204. Paper Mill, Avenida Júlio Antônio Turler, Olaria, em frente ao supermercado Bramil. Os recursos não param de chegar na cidade para que possamos voltar à normalidade. A repórter Camila Ramos conversou com o prefeito interino Demerval Barbosa Moreira Neto e traz as últimas conquistas para a nossa cidade. Eu converso agora com o prefeito Demerval Barbosa Moreira. Primeiro, eu queria agradecer pela participação aqui no jornal e queria começar a nossa entrevista. Num governo interino, com certeza não é fácil a gente se deparar com a maior catástrofe do Brasil, climática, né? Como é que significa, o que significa esse momento político na sua vida? Bem, graças a Deus que sou eu. Eu tenho certeza dessa minha capacidade de
de trazer as pessoas para perto e também de voltar à cidade, quer dizer, da gente dar condições da cidade voltar a uma certa normalidade, né? Então eu acho que eu passei quase que a minha infância inteira na prefeitura. Eu vim lá de baixo, eu fui o chefe da Capina, minha primeira ocupação na prefeitura, e vim subindo, fui diretor, fui assessor de gabinete, né? E vice-prefeito e agora prefeito. Então eu acho que o mais importante foi essa passagem toda minha, que me deu essa certa tranquilidade de encarar isso e chamar as pessoas para que a gente reconstrua a Nova Friburgo. Eu sei que vamos ter momentos difíceis, mas vamos ter momentos também em respeito aos mortos. Eu sempre falo isso, porque eu acho que tudo que a gente conseguir de bom para a nossa cidade vai ser creditado nesse respeito às pessoas que amavam Nova Friburgo e que já não estão mais aqui. Então eu chamei os secretários e falei, pô, se a gente fizer a mesma cidade que a gente tinha, essas pessoas morreram em vão, né? Então a ideia é que a gente, o maior respeito que a gente pode ter a essas pessoas que morreram é fazer uma cidade melhor. Então eu acho que a ideia é essa. Com certeza eu já estou dando demonstração que estou preparado para isso. Lógico, com a ajuda de todos vocês, porque sozinho ninguém é nada. E eu tive essa sensação quando eu desci da minha casa, que eu tive que descer também pelo morro, e quando eu deparei com aquela imagem ali do São Lucas, daquelas pedras e as pessoas subindo de cabeça abaixo, falava assim, ô prefeito, com aquele sentimento de pêsame, e eu vi que eu ali estava sozinho e que ali eu era mais um na multidão, entende? Então essa imagem ficou marcante. Se eu já era uma pessoa que eu gosto de ser simples, ali eu aprendi a ser mais simples ainda, a ver que esse poder que a gente fala, na verdade ele não existe, porque de uma hora para outra todos nós eram cidadãos que estavam ali, eu descendo da minha casa a pé, sem condução, e me sentia assim. Quer dizer, eu acho a importância da gente analisar essas coisas. Eu acho que nada que acontece sempre tem um lado que a gente pode tirar de lição, porque a vida é isso, né? Nesse cenário todo, né, muito frágil aqui em Nova Friburgo, o senhor deve ter tido também um amadurecimento muito rápido na política. É verdade, né? Foi um supletivo. Mas consegui ter contato com pessoas também maravilhosas, né? Eu acho que a vida traz essas coisas, né? Por exemplo, dividir meu gabinete com o vice-governador é um aprendizado, né? Tivemos aí o Ícaro, acabou de passar aqui, uma pessoa que trabalha muito, incessante, forte, corajoso, destemido. Tivemos o Elinho, nosso Elinho, né? A Jamila, na área da saúde, ao qual fatos aconteceram assim, que serve de exemplo para toda a nossa classe médica, uma médica que eu não sei nem o nome, e isso é que é importante, porque a gente, se ficar dando nome, às vezes a gente se perde, mas essa médica chegou no Raul Sertã em cima de uma retroescavadeira. Quer dizer, então são exemplos que ficam. Tivemos também alguns mais exemplos, pessoas que não apareceram, que fizeram falta. Então eu acho que o que tira daí é para a gente saber quem é o bom funcionário, quem é que na hora pega, quem é aquela gente que eu falava tanto
gente que rala, né? Então eu acho que serve para isso. E nós vemos que o senhor fez do seu gabinete realmente um quartel-general, abriu as portas para que Friburgo recebesse toda essa ajuda. O senhor acha que essa atitude realmente fez a diferença para que a ajuda chegasse no município? Ah, com certeza, com rapidez, né? Porque tudo precisa de decreto, tudo precisa da assinatura do prefeito, porque nós somos o municipal, né? Não adianta o federal, o estadual e no final da corda você romper. Então não adianta, então precisa da importância, eu vi a importância do prefeito, de um decreto, para a gente desapropriar as coisas. Nós vamos vir aí, vai ter aí o Hospital do Câncer. Tanto pedimos isso, olha, só uma obra dessa justifica muita coisa, porque vai salvar muita gente, vai tirar um incômodo de tanta gente que descia nessas vans, essa serra. Então eu acho que vamos ter boas notícias dessa tragédia, nós vamos conseguir tirar boas notícias, e uma delas foi justamente esse supletivo aí, e da gente poder, em tão pouco tempo, né, poucos prefeitos tiveram a chance. Ontem eu estava com a Dilma, no começo, nos 3 dias primeiros, estive pessoalmente com ela, estive com o ministro da Saúde, daí aonde está saindo. Realmente o senhor está lutando pelo município. Isso aí, para essa reconstrução. Né? Primeiro momento foi dar dignidade àquelas pessoas que se foram. Todas foram enterradas em covas separadas, com caixão, tudo direitinho, identificadas. E agora, num segundo momento, em respeito a elas, fazer essa nova Friburgo. E outra coisa importante que a gente vê que o senhor conseguiu é que, independentemente de partido político, o senhor reuniu todos os políticos da cidade. O senhor acha que essa união realmente mostra a vontade de reerguer Nova Friburgo? Ah, sim. Isso é fundamental, né? Não ter lado, não ter votação. Votação é só para eleger a gente. Depois é consenso. Porque o consenso, você discute, volta, aí vai até achar o consenso, porque no consenso ninguém perde. Então não fica aquela sensação, eu apareci mais ou eu apareci menos. Todos nós aparecemos juntos, né? Então eu acho que foi fundamental essa minha posição de às vezes também ficar mais no bastidor, aglutinando, trazendo, e tivemos, né, a participação. Agora o Glauber vai lá para a Casa Federal, vai ser lá deputado federal, eleito por vocês, e vai representar essa situação. Quer dizer, então eu acho que esse caminho é sensacional. Gostaria de pontuar algumas coisas aqui em relação à saúde. A gente sabe que tem algumas novidades. O que o município está ganhando? Olha, o Hospital do Câncer, a nova COR, que pode ser oftalmologia, o Hospital da Criança. Então ainda está aí, nós estamos vendo exatamente que a ideia principal era o Hospital do Câncer. Mas como ele vai ser um hospital regional, isso é importante, é federal e estadual, porque o município depois não teria condições de manter. Vê aí a dificuldade que a gente leva para manter o Raul Sertã. Né? Mas fica aqui, vai vir as ambulâncias do SAMU, que o SAMU é 50% federal, 25% estadual e 25% municipal. Quer dizer, eles tiraram a parte de 25% do município. Então é uma ambulância completa, com médico, com a equipe toda. Então eu acho que vai ser um grande momento, tudo 0 quilômetro. Então eu acho que é um grande momento. E cabe ressaltar, a gente fala do Raul Sertã, mas o São Lucas, quando aconteceu o acidente, todos os pacientes
do São Lucas foram para o Raul Sertã, foram transferidos para o Raul Sertã. E da Unimed também não tinha passagem. Foram todos, você vê a importância do Raul Sertã. Quando a gente falava naqueles discursos, todo mundo depende do Raul Sertã, agora veio a prova. A verdade é que o Raul Sertã é essa mãezona aí, que a gente fala mal, mas ele que salvou, e no primeiro momento, essa população, independente de rico ou pobre, porque essa catástrofe ela teve um lado assim, ela pegou todas as camadas sociais, né? E agora está pegando aí o comércio, a dificuldade que os comerciantes estão tendo, e hoje tivemos uma reunião e eu estou aí, eu estou lutando, já falei com o vice-governador para ver essas verbas, para que chegue o mais rápido possível. Em relação ao desenvolvimento, a gente sabe que a construção de casas e escolas realmente é fundamental, mas também tem que haver uma infraestrutura em volta disso, né? Para que a rotina, o dia a dia, seja retomado. Como é que vocês estão pensando em relação a isso? Isso aí, isso é crédito, né? É crédito, é dinheiro, e agora é essa fase que a gente tem que fazer. Dar muito apoio aos comerciantes, muito apoio aos empresários, né? As empresas de grande, médio e pequeno porte. Eu acho que chegou a hora de, como hoje de manhã, a gente estava conversando, fazendo reuniões, e os trabalhadores juntos, porque eles também foram na reunião. Quer dizer, eu acho que agora chegou a vez da gente juntar essa parte também, né? Eu fiz a parte política e agora estou pedindo o ONEI. Você vê como as coisas são, né? Nós disputamos as eleições e o ONEI hoje passa 24 horas do dia dele aqui dentro da prefeitura. São parceiros acima de qualquer coisa. Isso aí. Vamos sair da crise. E isso eu pedi a ele, e ele está fazendo muito bem esse lado agora com os empresários, e vamos tomar atitudes que possam ajudar isso e beneficiar. Falando de urbanização agora, por exemplo, a rua Cristina Ziede, a gente sabe que ainda tem muitos problemas por ali, mas na hora que aquele local for totalmente limpo, aquele como outros também espalhados pela cidade, o que será desses locais? O que deve ser construído ali? Não sei. É uma pergunta que ontem eu estava lá no local e as pessoas estavam me fazendo, e eu também, né? E eu vou precisar de técnicos, né? São os técnicos que estão aí, geólogos, engenheiros, o CREA. Então, juntar essas pessoas, e elas é que vão me trazer, não sei se várias coisas, se for várias opções, cabe ao prefeito depois escolher qual é a mais sensata, a melhor. É muito legal a gente ver da sua parte realmente essa abertura em relação ao trabalho conjunto. Tem que ser, porque imagina uma pessoa sozinha decidiu o que você vai fazer num espaço onde tinham residências, que as pessoas são donas. Elas podem não ter a casa, mas elas têm o espaço. Isso tem que ser muito bem respeitado, né? Você vê, o projeto do governo federal é Minha Casa, Minha Vida. E ali tem uma vida, a gente tem que respeitar essa minha vida, que é a casa ou que já teve naquele local, ou que estão sendo demolidas, que é um outro problema que nós estamos fazendo. Isso, falando em demolição, para a gente finalizar a nossa entrevista, é a primeira vez que a gente vê realmente essa união dos poderes em relação a isso, né? Fazendo essas demolições e, consequentemente, retirando essas famílias em área de risco. Como é que o senhor vê esse trabalho? O que deve ser esperado? Olha, hoje estávamos almoçando e o Ícaro defende muito isso, até porque ele é especialista nisso, fez lá no Rio, deu certo e está trazendo para aqui, falta pouca do Estado comprar a casa
e demolir. Quer dizer, ele te dá o dinheiro, você escolhe em outro lugar que não seja de risco e ele paga então essa nova casa sua. Se você não quiser e for de outra região, quiser ir para Cabo Frio, o Estado vai lá em Cabo Frio, você escolhe a casa e ele paga. Quer dizer, tem uma facilidade. Eu acho que as leis estão ficando mais flexíveis. Antigamente era muito amarrado, né? Como o aluguel social, que você pode morar na casa da sogra e dar o aluguel para ela. Quer dizer, eu acho até que essas casas que nós falamos no começo estejam prontas, que a gente pretende no prazo máximo de 1 ano. Tá bom. Eu queria agradecer sua participação mais uma vez, realmente deixar os parabéns sinceros de toda a equipe da TV Zoom ao seu trabalho. Obrigado, vocês são especiais, vocês sabem disso e eu tenho um respeito muito grande. Sei que os meios, olha aí, gente, vamos ajudar. Os meios de comunicações da nossa cidade estão precisando também da gente, porque os anunciantes está difícil e o poder municipal vai fazer a parte dele naquilo que puder também. Vocês podem ter certeza que vocês são incansáveis, vocês deram a notícia, muitas coisas que eu fico sabendo é através de vocês, então vocês é o terceiro poder aí ajudando a gente. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço e nós voltamos ao estúdio. E o Zoom TV Jornal fica por aqui. Entre em contato com a nossa produção através dos telefones que aparecem na tela. E não se esqueça, a reconstrução da nossa cidade está em nossas mãos. Para você, uma ótima noite. Muito obrigada pela sua companhia e até a segunda-feira.